Muito bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente saudar o deputado Raul Jungmann, que foi sempre um querido parceiro, extremamente presente em todo o nosso processo de gestão pública da segurança e sempre atuou com muita lucidez, enfim, com muito discernimento nas questões de segurança pública. E eu dizia a ele da minha felicidade de reencontrá-lo aqui à frente dessas demandas e dessas discussões, uma vez que a sociedade brasileira clama por esses processos de transformação. Então, está em mãos muito seguras. Saudar igualmente o meu querido amigo, deputado subtenente Gonzaga, que acho que trouxe ao Parlamento uma perspectiva de articulação com as bases policiais no Brasil inteiro. É uma voz hoje extremamente relevante naquelas questões todas que interessam à população brasileira e que interessam aos operadores de segurança pública. E eu dizia ao Gonzaga ontem, da minha alegria, ao ver, em meio a tantas coisas que foram destruídas no sistema brasileiro de segurança pública, da minha alegria de ver que também algumas boas notícias ocorreram neste último período, e uma das boas notícias foi nós termos o nosso querido Gonzaga aqui no Parlamento. Saudar também, em nome de todos os demais deputados, o deputado Capitão Augusto, que foi o autor do requerimento para a realização deste evento. Saudar as senhoras e senhores presentes e dizer o seguinte: nós estamos discutindo um tema que me satisfaz muito a evolução. Eu, sinceramente, esperava que demorasse muito mais tempo no Brasil para que a gente chegasse nesse patamar de discussão que nós temos hoje. Este tema nós lançamos na Secretaria Nacional de Segurança Pública, como as senhoras e senhores sabem, nos anos de 2009 e 2010. Ele causou um grande sofrimento, porque é um tema polêmico e que suscita muitas fantasias de ordem psicológica, É um tema que não é apenas objetivo, mas ele cai no campo da subjetividade psíquica, Com temores de perda de poder, com temores de repasse de poder de uma para outra instituição e assim por diante. Isso tudo dificulta muito a discussão, porque quando nós discutimos fatos concretos, nós temos possibilidade de avançar. Quando nós discutimos temores subjetivos, fica realmente muito difícil que a gente consiga prestar um serviço de segurança de melhor qualidade ao país. Mas eu vejo que hoje os temores subjetivos estão um pouco amenizados, um pouco mitigados, e nós podemos ter uma discussão mais racional, quer dizer, utilizando mais o cérebro, mais os neurônios, e menos o fígado, e menos a bilis, e menos o ódio, e menos as disputas intercorporativas. Então, há um outro clima hoje para a discussão do ciclo completo de polícia. Ora, o que puxa a discussão do ciclo completo de polícia é muito naturalmente a tragédia que vive o Brasil na área da segurança pública, em que pese o heroísmo dos policiais civis e militares, que saem todos os dias às ruas ou saem nas suas lides, arriscando a vida por nós, cuidando da nossa sociedade, e esses policiais civis e militares estão inseridos em um sistema de segurança pública de resultados absolutamente trágicos. E eu não digo hoje isso na condição de ex-secretário, que é uma condição mais cômoda. Eu já dizia isso quando fui secretário nacional de segurança por 3 anos e quando fui diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública. É talvez uma das maiores tragédias que vive o Brasil, exatamente pelo caráter de interdicto de desenvolvimento que tem o drama da segurança pública. Nós sabemos que o grande tripé internacional de desenvolvimento é composto por saúde, educação e segurança, mas nós também sabemos, inclusive por pesquisas que têm sido levadas a cabo pelo Departamento de Estudos Internacionais em Harvard, particularmente o professor Robert Putnam, que é um referencial da ONU, nós sabemos que sem segurança pública nós não temos ambiência para o desenvolvimento. Sem segurança pública nós não temos sequer condições de ter processos qualificados de educação, porque onde os professores e os alunos têm medo, é impossível haver educação, é possível haver escolarização, mas não educação de verdade. Porque a educação, como dizia o grande Piaget, trabalha sempre com formação de autonomia moral e intelectual. Então, onde não há segurança, não há educação, onde não há segurança, não penetra o agente de saúde, e nós temos aí esboroadas as condições de um processo de desenvolvimento nacional devido à falta de segurança pública. Ora, os índices são por todos nós conhecidos, os índices da tragédia. Nós temos um país que comete a cada ano um genocídio seletivo contra pobres, jovens e negros,
Nós temos hoje em torno de 60 mil mortos por ano no Brasil, e conforme alguns especialistas, podemos chegar, em função de subnotificação, podemos chegar a mais de 100 mil mortos, em que pese que nós temos as comparações que podem ser feitas com o DataSUS, né? E além dos homicídios, nós temos todo o resto do abandono do sistema de segurança pública. E eu faço questão de repetir aqui, em que pese o heroísmo dos policiais civis e militares, os resultados são absolutamente trágicos. Nós não podemos continuar convivendo com isso. Então é hora de nos debruçarmos sobre o sistema de segurança pública. O acobertamento em discursos genéricos, sociológicos, não nos ajuda. Discursos do tipo, tem que mudar todas as coisas, a cultura do país precisa ser modificada, né? E nós acabamos nos eximindo de modificar aquilo que nos toca, aquilo que nos cabe, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública, por um comodismo generalista de um país sebastianista que espera mudanças que venham de algum lugar e que nunca acontece. Então nós precisamos tratar de mudar a nossa segurança pública brasileira e acredito que nós precisamos começar esse processo de mudança da segurança pública por uma conduta permanente de combate à impunidade. E eu quero dizer às senhoras e senhores que, para mim, esse sistema de laranjas partidas que nós temos no Brasil, de duas polícias, de duas meias polícias, constituídas por bravos policiais, mas que se atrapalham mutuamente, ele é um sistema de laranjas partidas e que não ficam em pé, né? Nós não conseguimos fazer a junção dessas duas laranjas partidas, e nós temos aí uma das origens do drama da segurança pública no Brasil. Quer dizer, apesar de todo o esforço dos policiais, os resultados são resultados de incompetência. Se os resultados são de incompetência, nós temos que ter coragem de nos debruçar, inclusive moralmente, sobre eles. Porque o que está acontecendo no Brasil, do ponto de vista do extermínio todos os anos de uma geração inteira, é uma verdadeira imoralidade. Então precisamos nos escandalizar com isso, repensar o nosso sistema, que é aquilo que nos cabe, né? E dentro desse quadro, precisamos pensar na orfandade do povo brasileiro. Este povo que tem no operador e na operadora de segurança pública os grandes capilares da presença do Estado democrático de direito. Essa presença é intensa na sociedade, mas essa presença não gera os resultados esperados. E eu dizia que isso se deve muito a esse sistema de meias polícias que se atrapalham mutuamente. As pessoas estranham muito no Brasil, quer dizer, por que não há uma relação suficientemente boa entre as polícias? Não é por problemas de ordem interpessoal, é por problemas de ordem institucional, quer dizer, as oligarquias brasileiras, e aqui fala a vocês um velho professor de história, eu com muita honra poderia ser filiado a algum partido, ter uma corrente política, mas não sou filiado a nenhum partido, e não há nenhum interesse por trás dessa minha afirmação, né? Nós temos no Brasil um processo histórico de constituição das polícias, sempre manipulado pelas oligarquias. E eu diria a vocês, sem nenhuma paranoia, até porque estive na barriga do dragão há muito tempo, que as oligarquias brasileiras sempre pensaram as polícias como polícias fracas e sempre utilizaram a máxima romana, dividir para governar. Nós precisamos de polícias fortes para baixo, polícias contenedoras dos pobres e polícias fracas para não poderem enfrentar os grandes dramas, as raízes da criminalidade e da violência, que não se encontram embaixo, que são raízes invertidas, que se encontram em cima, no sistema de produção do crime e da violência no Brasil. A constituição de polícias fracas passou por essa decisão de polícias divididas, polícias que precisam uma da outra para a sua atuação e que não conseguem realmente realizar o seu trabalho do alfa ao ômega. Então, começando a finalizar, eu diria o seguinte, é preciso superar essa lógica das oligarquias brasileiras, é preciso pensar essa questão com menos emoção e mais racionalidade. Eu trago aos senhores e às senhoras um dado bem objetivo. Nós temos, em média, uma polícia militar que é entre 5 a 7 vezes maior do que a polícia civil nos estados. E ambas são polícias muito importantes para os estados. Só que a polícia militar produz um cartório, deputado Jungmann, ela produz um cartório que é também 5 a 7 vezes maior do que a polícia civil. E, por determinação legal, esse cartório produzido pela PM é depositado na Polícia Civil, que tem uma vocação extremamente nobre, que é a vocação investigativa, extremamente de proximidade. Quando as pessoas me perguntam como é que a Polícia Civil pode fazer um trabalho de proximidade, eu digo, fazendo aquilo que é a sua vocação histórica, investigando. Você só investiga nos becos, nas ruas, nas favelas, nas casas das pessoas.
Mas devido à produção cartorial massiva feita pela PM, isso é depositado na Polícia Civil e a Polícia Civil acaba recusando, historicamente, não por vontade própria, mas pelas determinações legais, a Polícia Civil acaba recusando a sua vocação investigativa, simplesmente porque tem que tomar uma decisão. Ou investigamos ou cartorializamos. E a decisão, conforme a legislação brasileira, é cartorializar. Então, você tem no operador da Polícia Civil vocacionado alguém que vai viver uma vida, muitas vezes, frustrada, porque ele entrou para ser investigador, e isso é serviço concreto à sociedade, e acaba sendo um cuidador de um cartório, que, ao fim e ao cabo, a gente questiona qual é a utilidade social desse cartório, né? Então, eu acho que uma mudança no sistema resgata a vocação e o papel verdadeiro da Polícia Civil, redimensiona a Polícia Militar com o seu próprio cartório e dá ao policial militar também uma consciência clara da importância do seu trabalho. Eu não quero finalizar rapidamente sem antes citar o que muitas pessoas me procuram para conversar a respeito de um vídeo meu que circulou na internet. Eram momentos assim de mais radicalidade, hoje eu tenho uma forma até um pouco mais tranquila de abordagem, né? Mas eu queria dizer como é que eu descobri a importância do ciclo completo. Eu venho, como é sabido, do trabalho por direitos humanos. É um trabalho por direitos humanos pró-polícia, mas é um trabalho de coordenação por muitos anos de entidades nacionais e internacionais de direitos humanos. E me dedico desde 88 a também uma atuação de educação de policiais e com isso percorri as 27 unidades federadas. Num dado momento, no estado amazônico, ao final de um trabalho com os policiais, sobre direitos humanos, o policial como promotor, não apenas como respeitador, mas o policial como promotor de direitos humanos e agente fundamental para o processo civilizatório, ao final da minha palestra, um soldado levanta a mão e disse: olha, eu devo dizer que concordo com tudo isso que o senhor acaba de colocar, eu não sou contra direitos humanos, a sua visão está correta, mas eu quero dizer que a sua visão é ingênua, professor. Não dá para fazer. E eu disse: por que não dá para fazer? Ele disse: vou lhe contar o meu exemplo. Eu trabalho no vilarejo ribeirinho, apenas eu e mais um colega que também é praça. Nós temos uma enorme carência de efetivo. Quando eu pego um pequeno meliante, eu sou obrigado a viajar com esse pequeno meliante, quase 4 horas de barco até a delegacia mais próxima. Lá eu levo entre 4 a 6 horas para ser atendido por um colega da Polícia Civil, que entrou na Polícia Civil para ser um investigador e acabou frustrado na posição de um dono de cartório, né? Quando sou atendido normalmente às patadas, porque realmente aquela delegacia está assoberbada de trabalho. O colega provavelmente sabe que aquilo não vai resultar em absolutamente nada, eu também sei que não vai resultar em absolutamente nada. E aí sou obrigado a voltar com um pequeno meliante, mais 4 horas de barco. Enquanto isso, professor, os outros 50% restantes da força ficaram sozinhos no vilarejo ribeirinho. E eu perdi um dia inteiro para absolutamente nada e me senti desmoralizado ao final. E aí ele me disse algo que me tocou, senhores deputados e senhores membros das polícias, me tocou profundamente. Ele disse: por conta disso, eu devo dizer que concordo com direitos humanos, mas que o corretivo nós resolvemos dar na hora mesmo. O corretivo vem na hora. E esta é a sensação de quem arrisca a vida todos os dias por um sistema que não funciona. Então, eu concluo dizendo que, em honra dos bons policiais civis e dos bons policiais militares, que são a ampla maioria das polícias, a quem eu muito agradeço por tudo que eu aprendi nesses 25 anos de trabalho, em honra dos cidadãos e das cidadãs policiais, e em honra da sociedade brasileira, que está menos preocupada com poderes corporativos do que com o serviço que ela precisa prestado, nós precisamos aderir, e aderir de maneira entusiástica à proposta do ciclo completo de polícia. Ela não é a única reforma que nós precisamos no Brasil, mas ela pode ser o start de grandes reformas que nos levem a sair desse patamar sombrio em que o Brasil se encontra, na companhia de países absolutamente carentes de processo civilizatório e tentando há décadas acertar e só conseguindo errar em termos de resultados em segurança pública. Se nós aderirmos a isso, se nós pensarmos mais na população brasileira, na orfandade da população brasileira, e se nós pensarmos menos em poder e tivermos menos paranoias de poder, seguramente nós vamos conseguir prestar um serviço ao nosso país de melhor qualidade e as nossas profissões serão mais aplaudidas e apoiadas pelo conjunto da população brasileira. Muito obrigado.
Professor Ballesteri, muitíssimo obrigado pela sua